Hoje vamos analisar um caso da metade do século XX, então sente-se enquanto vamos para a França. Marcel Petiot nasceu em 17 de janeiro de 1897 na cidade francesa de Auxerre, que fica a cerca de 170 quilômetros a sudeste de Paris. Desde jovem, ficou evidente que ele era uma criança muito inteligente, mas também apresentava alguns problemas de comportamento bastante estranhos. Quando tinha apenas 11 anos, ele levou a arma do pai para a escola e atirou dentro da sala de aula. Seu comportamento piorou depois que sua mãe morreu em 1912 e seu pai o mandou morar com uma tia. Ele continuou sendo problemático, tanto dentro quanto fora da escola, e foi apreendido quando vandalizou uma caixa de correio. Ele então foi acusado de roubo. No entanto, como ainda era relativamente jovem, a polícia não pôde processá-lo. Depois de passar por uma avaliação psiquiátrica obrigatória, cujo resultado mostrou que ele tinha um problema de saúde mental, e assim, nenhuma acusação foi feita contra ele, e ele foi mandado de volta para a escola. Mesmo após ser preso, ele continuou indisciplinado na sala de aula, foi suspenso várias vezes e acabou enviado para estudar em uma academia especial em Paris. Ele terminou seus estudos em julho de 1915. A essa altura, a França já estava envolvida na Primeira Guerra Mundial, e em janeiro de 1916, Marcel havia sido convocado para servir na infantaria francesa. Ele participou da Segunda Batalha do Aisne, onde ele foi ferido e exposto a gás. Após isso, seu comportamento passou a preocupar seus oficiais e, após ser avaliado, acreditou-se que ele havia sofrido um colapso mental. Ele foi enviado a um centro de recuperação do exército, onde seu comportamento continuou estranho. Ele foi preso por roubar cobertores, morfina e outros suprimentos do exército, além de carteiras, fotografias e cartas. Ele foi enviado para a prisão em Orleans para aguardar seu julgamento. O juiz o absolveu, pois, após analisar os relatórios médicos, acreditou que Marcel era insano e ordenou que ele fosse enviado para um hospital psiquiátrico. No entanto, ele passou pouco tempo lá, apesar de ter sido diagnosticado com uma condição psiquiátrica. Ele foi devolvido à linha de frente em junho de 1918. 3 semanas depois, ele retornou ao hospital militar após atirar no próprio pé. Ele acabou sendo dispensado do exército por comportamento anormal, embora alguns médicos acreditassem que ele deveria ter sido internado. Após o fim da guerra, Marcel deixou a unidade psiquiátrica e aproveitou o programa de educação acelerada do governo, que foi criado para os veteranos de guerra franceses. Ele estudou medicina e concluiu seus estudos em sala de aula em apenas 8 meses, sendo um aluno impressionante. Ele então retornou ao hospital psiquiátrico na cidade de Évreux, no norte da França, mas não como paciente. Ele estava lá para cumprir um estágio de 2 anos. Ele obteve seu diploma de medicina em dezembro de 1921 e abriu seu próprio consultório médico, na cidade de Villeneuve-sur-Yvette, que ficava perto de Auxerre. Ele passou a ganhar dinheiro do governo e de pacientes particulares. Trabalhou duro e se tornou muito popular entre os locais. Muitos deles pareciam ignorar os boatos de que Marcel estava envolvido em práticas médicas duvidosas. Sem o conhecimento de seus pacientes, ele os inscrevia no programa de assistência médica financiado pelo Estado. Isso significava que ele podia cobrar tanto do governo quanto do paciente por seus serviços. Ele tinha uma namorada, uma jovem chamada Louise Delavaux. Ela era filha de uma de suas pacientes. Eles eram frequentemente vistos juntos, mas em maio de 1926, ela desapareceu. Preocupada com a filha, Madame Delavaux procurou a polícia, mas eles foram indiferentes e disseram que a jovem provavelmente fugiu, talvez por estar grávida. Ou talvez ela só quisesse tentar a vida em Paris. Uma semana depois, um grande baú foi encontrado no rio e continha restos não identificáveis de uma mulher. Os vizinhos de Marcel disseram à polícia que, na época em que Louise Delavaux desapareceu, eles o viram carregando um baú em seu carro. A polícia duvidou que a mulher no baú fosse a senhorita Delavaux e não investigou mais. Também foi em 1926 que Marcel decidiu tentar entrar para a política e se inscreveu como candidato a prefeito da cidade. Querendo garantir a vitória, ele contratou um cúmplice para atrapalhar um debate político com seus adversários. O plano dele funcionou e ele venceu a eleição. Agora ele era prefeito de Villeneuve-sur-Yvette e uma figura bem conhecida na região. Ele se casou em junho de 1927 com uma jovem de 23 anos chamada Georgette Labey. Ela era filha de um rico proprietário de terras e, em abril de 1928, deu à luz um menino. Marcel Petiot, que anos antes havia sido internado em um hospital psiquiátrico e considerado insano por alguns profissionais de saúde,
Agora era um médico respeitável, prefeito da cidade e casado e com um filho. Apesar de um começo difícil, ele conseguiu construir uma vida muito respeitável para si mesmo. No entanto, os boatos sobre suas práticas médicas continuaram. Ele tinha a reputação de fornecer entorpecentes, realizar abortos ilegais, roubar e se envolver em acordos financeiros duvidosos. No dia 30 de março de 1930, ocorreu um incêndio na casa de Armand Dubuff. Ele não estava em casa e, após o incêndio ser apagado, sua esposa, Henriette, foi encontrada morta na propriedade, tendo sido espancada com um objeto contundente. A polícia suspeitava que ela interrompeu um assalto, pois uma grande quantia de dinheiro sumiu. Alguns achavam que ela tinha um relacionamento com o Dr. Petiot. Ele foi visto perto da casa dela várias vezes. Monsieur Fiscot contou à polícia ter visto o doutor do lado de fora da casa dela na noite do crime. Essas informações foram dadas à polícia em sigilo. No entanto, Monsieur Fiscot morreu misteriosamente após uma visita de rotina ao consultório do Dr. Petiot. Em agosto de 1931, Marcel foi suspenso do cargo de prefeito. Ele evitou constrangimento às autoridades locais ao renunciar. Insatisfeitos com o tratamento dado a ele, vários membros do Conselho Municipal também renunciaram em protesto. 2 meses depois, em outubro de 1931, ele foi eleito conselheiro do departamento de Avon, mas isso não durou muito. No ano seguinte, ele foi acusado de roubar a eletricidade da cidade e perdeu seus cargos no conselho. Ele foi julgado e considerado culpado e o juiz o multou e ordenou que cumprisse 15 dias de prisão. Ele recorreu da condenação e, em 1933, mudou-se para Paris. Em Paris, Marcel montou um consultório na rua de Coumancourt, 66. Mas novamente surgiram rumores sobre suas atividades ilegais, incluindo a prescrição de medicamentos viciantes. Quando uma de suas pacientes morreu, uma autópsia revelou que ela havia tomado quantidades excessivas de morfina. O legista, no entanto, declarou que a causa da morte foi natural. E, em vez de a administração médica ficar mais atenta ao Dr. Marcel Petiot, ele acabou recebendo autoridade para emitir certidões de óbito. Nos anos seguintes, ele construiu um consultório muito procurado, mas seu comportamento estranho persistiu. Em abril de 1936, ele foi pego roubando em uma loja e, em seguida, agrediu o policial que tentou prendê-lo. Ele fugiu, mas depois se entregou às autoridades. Porém, ele não foi processado porque, ao apresentar seus documentos de dispensa militar à polícia, decidiram não prosseguir com o caso. Apesar da recomendação de permanecer mais tempo no hospital psiquiátrico, foi liberado pouco depois, mesmo com preocupações dos médicos. Em 3 de setembro de 1939, a França declarou guerra à Alemanha, e em meados de junho de 1940, o exército alemão havia tomado o controle de Paris. Alguns franceses foram recrutados para trabalho forçado na Alemanha. Marcel, porém, acreditou que lucraria e, mediante pagamento, fornecia falso atestado de invalidez médica aos recrutados. Nesse período, ele afirmava fazer parte da resistência e dizia ter criado armas capazes de matar soldados alemães sem deixar vestígios forenses. Ele também afirmava ter plantado bombas e se reunido com comandantes aliados de alto escalão. Forjar uma reputação como membro da resistência o ajudou em seu empreendimento mais lucrativo. Ele afirmava que conseguia tirar da França, em segurança, aqueles que eram procurados pelos alemães ou pelo governo de Vichy. Ele afirmava que organizaria o transporte seguro dessas pessoas para a Espanha, depois Portugal, e dali embarcariam para a Argentina, e que poderia fazer isso por um custo de 25 mil francos por pessoa. Ele era auxiliado por 3 homens chamados Raoul Fourier, Edmond Pinta e René Nizondet. Eles espalhavam a notícia em Paris de que havia uma rota de evacuação para fora do país. Eles usavam o codinome Dr. Eugen e as pessoas iam ao consultório do Dr. Petiot e lhe pagavam dinheiro. Entre elas estavam membros da comunidade judaica, combatentes da resistência e criminosos. Porém, nunca saíam de Paris, pois algo sempre ocorria antes de receberem instruções sobre quando e onde começariam a jornada para a liberdade. O Dr. Petiot lhes dizia que, antes de partirem, precisariam ser vacinados contra certas doenças. Ele então os injetava com cianeto antes de pegar todos os seus objetos de valor e se livrar dos corpos. No começo, ele se livrava deles jogando-os no rio Sena, mas isso significava ter que sair à noite e correr o risco de ser pego. Então ele começou a colocar os corpos em uma fornalha que tinha no porão do número 21 da rua Le Lassure.
Marcel havia comprado a casa em 1941, era uma área nobre, próxima ao Arco do Triunfo. Quando corpos eram encontrados no rio, a polícia tentava identificá-los, mas era difícil, pois todos estavam esquartejados. As autoridades alemãs e a Gestapo francesa pareciam menos preocupadas, pois buscavam um grupo que ajudava procurados a sair de Paris, ir para a Espanha, entrar em Portugal e embarcar para a Argentina. Marcel expandiu a clínica, usando isso como cobertura para sua operação ilegal. Em 1942, Marcel foi acusado de prescrever narcóticos em excesso para os pacientes. Em um julgamento incomum, os 2 pacientes que testemunhariam sumiram misteriosamente. Marcel foi multado em 2.400 francos. A essa altura, o nome Dr. Marcel Petiot estava se tornando mais infame e, por fim, ele ficou conhecido pela Gestapo. Ouviram que ele dizia poder ajudar pessoas a fugir da França, e achando que fazia parte da resistência, prenderam-no com 3 cúmplices. Eles torturaram os homens para obter informações, mas os 4 nada sabiam. Não havia rota de fuga para a Argentina, já que as autoridades desconheciam tudo. Dr. Marcel Petiot apenas pegava o dinheiro das pessoas que precisavam fugir do país e depois lhes injetava cianeto, descartando seus corpos. Os 4 homens foram enviados para a prisão, mas em janeiro de 1944, todos já haviam sido libertados. No dia 11 de março de 1944, as pessoas que moravam na Rue Lelasure notaram fumaça saindo de uma das casas. Era o número 21. Isso já havia acontecido antes. Uma senhora bateu na porta, mas ninguém estava. Com medo do fogo se espalhar, vizinhos chamaram os bombeiros. A polícia foi chamada e informaram que o dono do imóvel era o Dr. Marcel Petiot, que na verdade morava perto dali, no número 66 da rua Cumancourt. Disseram que nos últimos meses visitantes desconhecidos chegavam à casa, geralmente tarde da noite. Policiais contataram o Dr. Petiot, que foi rapidamente ao número 21 da rua Lelasure. Quando ele chegou, os bombeiros já haviam entrado no prédio. A fumaça estava piorando e o cheiro era bastante estranho. Logo perceberam que o fogo vinha do porão. Eles foram até a fornalha, onde ficaram chocados ao ver que, entre o carvão, havia ossos humanos e partes de corpos humanos desmembrados. O que ocorreu depois foi bem estranho. Após confirmar que os policiais eram franceses e não trabalhavam para os alemães, Dr. Petiot afirmou ser imprescindível entrar no prédio para recuperar documentos importantes. Ele afirmou ser líder de um grupo da resistência francesa e que os corpos ali eram inimigos da França. Os policiais acreditaram em sua história, que parecia plausível. Esse cavalheiro era médico e, mesmo desconhecido por eles, acharam que devia ser um membro distinto da comunidade. O comissário Georges Victor Massou chegou e imediatamente ordenou que a casa fosse revistada. A polícia então descobriu mais restos humanos, desta vez em uma cova de cal no quintal e em sacos de lona. Eles achavam que havia ao menos 10 vítimas, mas logo perceberam que provavelmente existiam muitas outras ainda não contabilizadas. O comissário solicitou falar com o dono do imóvel, mas isso não foi possível, pois o Dr. Marcel Petiot havia desaparecido. Os policiais foram ao apartamento dele, mas ele não estava lá, indicando que saiu às pressas. No local, encontraram clorofórmio e outros venenos. Ao investigar o doutor, as autoridades descobriram que ele já fora preso antes, suspeito de tentar ajudar cidadãos a sair do país. Uma testemunha contou a eles que, quando pensou em tentar fugir para a Argentina, o Dr. Marcel Petiot lhe disse que poderia providenciar isso pela quantia de 25 mil francos. Madame Georgette Petiot, esposa de Marcel, foi presa, assim como os 3 homens que a polícia acreditava serem seus cúmplices. Apesar de todos os recursos disponíveis para a polícia e a Gestapo, a busca foi mal sucedida, e nos 7 meses seguintes não houve sinal do Dr. Marcel Petiot. Na verdade, ele havia adotado o nome Henri Valéry e se juntado às forças francesas do interior, chegando ao posto de capitão responsável por contra-espionagem e interrogatórios de prisioneiros. A polícia pensava que ele já tinha saído da cidade,
mas percebeu que ainda estava em Paris após um artigo sobre ele ser publicado no jornal Resistance. Uma semana depois, Dr. Petiot escreveu ao advogado dizendo que as informações publicadas no artigo não eram verdadeiras. A busca por ele aumentou, e no dia 31 de outubro ele foi reconhecido em uma estação de metrô de Paris, onde foi posteriormente preso. Ele foi então revistado e encontraram com ele 31.700 francos, além de uma pistola e mais de 50 conjuntos de documentos de identidade. O julgamento começou em 18 de maio de 1946 no Palais de Justice. Diante de um júri de 7 homens e 3 juízes, a promotoria disse ao tribunal que Marcel era responsável por pelo menos 27 assassinatos por lucro, embora acreditassem que provavelmente havia muitos mais. O réu reagiu alegando ser inocente de todas as acusações e que só era responsável por matar inimigos da França. Ele disse que havia descoberto os corpos na rua Le Lassure, número 21, em fevereiro de 1944, mas presumiu que eram pessoas que haviam sido alvo da resistência. As investigações policiais não encontraram ligação entre os réus e os grupos da resistência francesa. Na verdade, alguns dos grupos de resistência aos quais o Dr. Petiot alegava estar associado eram desconhecidos por todos os serviços de inteligência. Líderes das unidades de resistência na guerra afirmaram não conhecer o doutor ou suas ações contra colaboradores. O Dr. Marcel Petiot foi considerado culpado e enviado para a prisão de Le Lausanne, onde em 25 de maio de 1946 ele foi guilhotinado. No entanto, a história dele não termina aí, pois 34 anos depois, o ex-chefe da espionagem do ZEWA, coronel John F. Grombach, citou o Dr. Marcel Petiot como uma fonte durante a Segunda Guerra Mundial. O coronel Grombach foi o fundador e chefe de uma pequena agência de espionagem independente, mais tarde conhecida como POND. Embora na época essas alegações não fossem apoiadas por nenhuma evidência, em 2001 alguns registros da POND foram descobertos, incluindo um telegrama que mencionava o Dr. Marcel Petiot. Olá a todos, e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor deixem quaisquer comentários ou sugestões que tiverem, e espero vê-los novamente no próximo breve caso.